Boa noite. Olá, pessoal. Vamos continuar hoje o nosso momento despertar, conversando um pouquinho sobre alimentação e vou aproveitar hoje e vamos falar um pouco sobre ouvindo o corpo e o coração. O que será isso, né? Semana passada eu acho que muita gente me xingou porque eu devo ter deixado vocês um pouco frustrados, né, com que não são adequada, né, vamos dizer assim. Existe adequada para cada um, né? Existe aquela alimentação individual, mas semana passada a gente falou de uma forma geral sobre os piores alimentos, né, que eu considero alimentos relacionados no sentido de atrapalhar, né, a nossa conexão, a nossa frequência espiritual, vibracional. Bom, mas enfim, hoje a gente vai suavizar um pouco esse assunto, tá? Então, fiquem tranquilos que hoje vai ser mais agradável, né, do que a semana passada, no sentido de poder liberar um pouco mais, né? Vocês vão entender logo logo essa relação, essa aparente incoerência, né, em relação ao assunto da semana passada e o assunto dessa semana, né? Mas é isso, gente. Sejam muito bem-vindos, viu, ao Momento Despertar. Um beijinho para Natália Castanha, de Jundiaí, uma parceirona nossa. Liliana de Santos. Estaremos aí, Liliana, dia 25 de agosto. Vou estar em Santos, dando mais um curso. Lá, nesse caso agora vai ser o curso nível 4, falando de leitura corporal, doenças psicossomáticas, né? Vai ter também em Ribeirão Preto, São Paulo, tá? Esse mesmo curso, antes que alguém já me pergunte. Mas, inclusive São Paulo vai ser antes, dia 4 de agosto, depois dia 17, mais ou menos, é o de Ribeirão Preto, e o último curso de agosto vai ser em Santos, dia 25, tá? O mesmo assunto, o nível 4 da jornada Cristais de Oz, falando de leitura corporal, o que realmente significa as doenças, né? Toda doença ela tem um significado comportamental, emocional, na vida da pessoa, o que a pessoa não está conseguindo lidar na vida e aí ela acaba ficando doente exatamente naquele órgão, né? Então é um guia, né? Muito bom, muito importante a gente conhecer para que você possa até saber também o que tomar, o que fazer, né? Hoje tem tanto produto, se não fizer bem, mal não faz, né? Um produto vibracional, como as essências de cristais, por exemplo, que ajudam tanto a resgatar nossa força psicológica para poder realmente realizar esse enfrentamento, tá? Boa noite, Luiz, outro parceirão nosso, Luiz, gaúcho, mas que mora em São Paulo, atende lá em São Paulo, terapeuta. Mas é isso, meus queridos. Vou começar devagarinho, primeiro explicando, né, essa aparente confusão, incoerência, né, entre o assunto da semana passada, onde eu citava vários alimentos, né? E não vou contradizer, não é isso, tá? Então, infelizmente, né, para vocês que ficaram com raiva de mim, eu vou continuar dizendo, tá, que vários produtos, vários alimentos são muito negativos mesmo, são muito ruins para a nossa saúde física, emocional, né? Tá tudo muito ligado. E o assunto era a vibração espiritual, né? Vibração do campo magnético, tá? Então, continuo dizendo, né, que eu vou citar agora só rapidamente, né, os alimentos, sem entrar em detalhes. Eu continuo dizendo que o álcool, tá? O açúcar da cana, os outros açúcares, nenhum outro tem problema nenhum. O açúcar da cana é um problema sério para o nosso corpo, para o nosso emocional, para o nosso mental e espiritual. As carnes em geral, principalmente as carnes, né, de hoje em dia,
onde os animais são muito sacrificados, judiados, né? E também intoxicados de tanto remédio, cortisona, hormônios, tá? Antibióticos, né? Então, nesse sentido, tá? Que a gente fala, não é nada filosófico, tá? Não entrei nesse assunto, tá? Embora a gente tenha aí também essa questão, né? De já que vai comer carne, pelo menos eleger, tá, os locais que tratam os animais, pelo menos com uma certa dignidade, inclusive na hora da morte, né? Mas enfim, então, o que hoje eu quero deixar para vocês, né, são dicas de como você pode ouvir o seu corpo, né? A questão de ouvir o coração, ouvir o corpo hoje é o mesmo sentido, porque é num sentido mais orgânico, mais físico, mais material, né? Você sente o que o teu corpo está precisando. Só que a questão hoje é o seguinte, então, entenderam bem, né? Não estou tirando aqui todo aquele assunto que foi falado, tá? Em relação aos alimentos e alguns produtos, bebidas e tudo mais, que atrapalham a nossa saúde, inclusive espiritual, tá? Mas tem um detalhe, tá? Alguns deles que não são assim tão cruéis, né? Como o açúcar, por exemplo, numa dosagem pequena, numa quantidade menor e de vez em quando até tudo certo, né? Para quem sente necessidade, né? Porque às vezes é mais do que gosta, né? Mais do que gostar, mas sente a necessidade de proteína animal, tá? Então tenta ir mais pelos ovos, um ovo caipira, né? Um ovo mais orgânico, e leite também, mas tudo bem, sente necessidade da carne, tudo certo, de vez em quando, né? É isso que eu quero passar para vocês, sabe? Eu sou totalmente, quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra dogmas. Sabe o que é isso? Aquelas crenças impostas sem fundamento nenhum, sem nenhuma individualidade, entendeu? Totalmente igual para todo mundo. Quer dizer, não tem realmente embasamento para falar, ó, isso aqui é bom. Então, assim, sim, tudo que eu falo aqui tem exceções à regra, tem a questão do bom senso, tá? Então, os alimentos que são muito químicos, né? Os alimentos, as bebidas ou sólidos que são muito intoxicados, tá? E aí não tem regra, né? Aí não é uma questão de crença, de dogma, é uma questão de realidade, né? São alimentos, sim, muito ruins para a nossa saúde, tá? Essa questão de agrotóxico, essa questão desses produtos todos enfiados, né, nos animais e acaba indo para o leite também. O leite que a gente toma, né, a vaca ali consumiu antibiótico, hormônio, então ele vai ter também tudo isso, tá? Fora essa maneira de conservação, principalmente esses leite longa-vida, que é um horror, né, para a nossa saúde. Então isso aí não é dogma, isso não é crença, isso aí é igual para todo mundo, tá? Agora, fora isso, tá? Fora isso, porque a gente pode falar todos esses alimentos em relação a orgânicos, né? Alimentos extremamente cuidados, né? De uma forma natural, sem essa bandalheira, né, de produtos químicos, tá? Então, esses sim, a gente pode dizer o seguinte: ouça o seu corpo, né? Não é nem bem o coração, mas aquela questão do instinto. Só que tem um detalhe aí. Quando eu falo isso, pode parecer muito fácil, né? Mas não é. Sabe por quê? Porque você tem que estar bem, você tem que estar em equilíbrio. Os teus chakras devem estar relativamente, pelo menos, equilibrados, alinhados. E para quê? Para que você possa ter uma conexão com a tua essência, tá? Porque é o nosso eu superior, tá? Acabei de fazer um gancho com o assunto que está continuando hoje da semana passada, tá? Quer dizer, como é que eu vou ouvir esse corpo?
né? Quer dizer, será que é só o corpo que eu tenho que ouvir? Porque a gente tem um guia interior, a gente tem uma essência lá, né? Eu digo lá porque é numa dimensão acima da nossa aqui, né? Então, a gente tem um eu superior que ele sabe exatamente o que eu preciso para mim. Tá? Ele sabe exatamente. A Neidinha já vem inventar história, né? Ela já vem começar a falar de coisas aqui que não dá para eu entrar, né? Em questões, porque é radiestesia, nem todo mundo aqui sabe o que é isso que ela está falando. Então eu nem vou fingir que eu não li o que ela colocou ali. Mas é isso. Então hoje é o seguinte, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? De essências cristais de Oz que vão te ajudar, tá? A te colocar um pouquinho mais no eixo, um pouquinho mais em ordem, um pouquinho mais em equilíbrio, para que você realmente possa ouvir de uma maneira pura esse corpo, esse coração, essa tua alma, né? Porque senão você está ouvindo o teu vício lá dentro, você está ouvindo um desejo do teu ego, um desejo do seu próprio corpo. E isso não é dizer, estou ouvindo, o meu corpo pediu. Não, entendeu? Não tem nada a ver. Tá? Se você está realmente em desequilíbrio, você vai ouvir um pedido totalmente desequilibrado também. Quer dizer, não é uma coisa saudável, não é uma coisa natural, não é orgânico esse pedido. Né? É um pedido intoxicado, intoxicado pelas suas crenças, intoxicado pelos padrões culturais, né? Habituais. Eu falo crenças, não é só essas crenças maiores, né? Religiosas, dogmáticas, culturais, coletivas. Não, tem umas crenças mais próximas, né? Aquelas bobagens que a gente aprende, né? Na família, isso aqui faz mal, aquilo lá não pode misturar isso com aquilo, quer dizer, não tem embasamento nenhum, não tem fundamento nenhum. E eu acabo, né, acreditando, né? Porque, pô, foi minha mãe que falou, foi minha avó, foi meu pai. Então você acaba acreditando, né? Então, esse corpo realmente ele tem condição de uma maneira instintiva, pedir o que ele está precisando. Só que, voltando, você tem que estar bem, né? Então eu vou citar duas essências da linha Toque de Luz, tá? A marca é Cristais de Oz, que é esse sistema de essências de cristais, na mesma categoria de floral, né? São produtos vibracionais, que se não fizer bem, mal não faz, tá? Que vão ajudar você a limpar seu campo, a limpar tua alma, no sentido de crença, de dogma, que não pertence a você, que não é adequado para você. Tá? A palavrinha que eu gosto muito, né? É o adequado, né? Então, é isso daí. Gente, muito boa noite. Eu não estou conseguindo falar com todo mundo. Realmente, hoje a gente está com muita gente aqui entrando e me dando boa noite. Um beijo a todos, viu? Sejam muito bem-vindos. Mas tá difícil de eu falar com todo mundo. Se tiver alguma dúvida aqui, eu paro e coloco, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí eu dou uma paradinha. Mas todo mundo aí receba o meu abraço, receba o meu desejo de ótima noite. Mas é isso aí. Então, ó, duas essências. Uma delas, a linha Toque de Luz, é a linha de fórmulas prontas para uso, tá? Então é só chegar nas farmácias que revendem os nossos produtos, tá? Lá no nosso site Cristais de Oz tem todas elas. Não importa que você é do Acre, né? Lá no Acre, infelizmente, lá em Roraima, infelizmente, ainda não tem uma farmácia que tem o sistema Cristais de Oz. Não tem problema. A maioria das farmácias, elas mandam pelo correio, tá? E chega bonitinho, manda até para fora do Brasil. Não tem problema nenhum, tá? É só você entrar lá no site e ver as farmácias, e tem farmácia que tem WhatsApp, até não precisa nem ligar, fica até fácil. Mas é isso. Uma delas se chama Liberdade, tá? Liberdade é o nome do produto. E a outra essência, né? O outro produto se chama Limpeza de Padrões, tá? Então vocês vão tomar 8 gotas ou 4 glóbulos, também tem na forma de glóbulo, tipo homeopatia, né? Como se fosse aquela forma lá que existe na homeopatia. 8 gotinhas direto na boca, ou chupa as 4 bolinhas 2 vezes ao dia. Só isso, tá?
Essas duas essências vão fazer com que você possa se libertar, se liberar dessas crenças limitantes que atrapalham tua vida, que atrapalham a tua prosperidade. Tá? Que às vezes você é até uma pessoa batalhadora, uma pessoa que gosta, sabe, de ir à luta, que é corajosa, que enfrenta, mas sente que tem uma marra, sente que tem alguma coisa aí no teu campo, né? A gente fala assim, alguma coisa invisível, tá? Que você realmente não consegue realizar os seus objetivos, tá? Bom, seguinte, não estou falando de energia negativa, viu, Cláudia? A Cláudia estava falando de acender incenso, de tomar banho, não tem nada a ver, tá? Eu estou falando de coisas que esse tipo, tá? De ritual, né? Ou de prática, nada contra, muito pelo contrário, tá? Gosto muito, não vai ajudar. Tá? Não vai entrar nesse nível de limpeza, tá? Isso aí que você está me falando é uma limpeza energética, limpeza naquele momento de um campo que pode estar intoxicado, que pode estar sujo, né, de alguma forma, mas eu estou falando de uma limpeza muito mais profunda que necessita de produtos específicos, tá? Não é energia negativa. Não adianta passar também na nossa linha. A gente tem o composto proteção, a gente tem um spray turmalina negra para limpeza desse campo. Não é isso. Esses produtos não vão adiantar nisso, no assunto do tema de hoje, tá? O assunto do tema de hoje é o seguinte: eu tenho que estar inteiro, eu tenho que estar muito conectado com aquilo que eu sou, com o meu ser, com aquilo que realmente é adequado para mim, aquilo que eu realmente necessito, tá? Para realmente poder ouvir, para poder saber, tá? Eu tenho que estar bem para saber o que eu preciso. Eu tenho que estar bem para poder fazer essa conexão com a minha essência, com o meu eu superior e receber essas informações. Ele é o melhor guia. Não adianta nesse sentido, não existe nada mais fiel do que ouvir a tua voz interior, ouvir a tua essência, ouvir o seu eu superior. Não tem tarô, não tem oráculo nenhum que supere você mesmo, você se dando as coordenadas, tá? E às vezes isso pode acontecer acordado mesmo, em forma de insight, ou isso que é mais comum e mais fácil, né, para a nossa essência, para o nosso eu superior, mandar respostas para a gente, mandar coordenadas através dos sonhos, tá? Às vezes isso acontece de uma maneira direta, clara. Muitas vezes, tá? A maioria, tá, das vezes, você tem que fazer, teria que saber, teria que entender um pouquinho de simbologia para você poder traduzir esses sonhos, tá? Aí sim é um pouquinho mais complicado, necessita de estudo ou de alguém, de algum terapeuta, de algum, né, leitor de simbologia, tá? Para poder traduzir isso para você, tá? Mas não importa. Ouvir o corpo, muitas vezes, é essa vontade verdadeira, essa vontade natural, sabe? Às vezes, por exemplo, eu falo, né, uns exemplos mais simples. Ah, essa questão de, às vezes, você acordar de manhã, nossa, e vem uma vontade de tomar uma limonada, né? Mas você fala, pô, mas não combina, né? Será que é bom para mim, para minha saúde, eu acordar de manhã e de cara tomar uma coisa ácida, uma coisa às vezes até gelada? Isso é crença. Qual que é o problema? Nenhum. Sabe? Então, assim, a gente está vindo de uma chuva, né? Uma chuva, né? de ideias pré-concebidas, engessadas, né? Dentro de forminhas, tá? Que a gente precisa romper e começar a se questionar o que é bom para mim, tá? Façam essa pergunta e aguardem. Tá? De preferência, né, tomando, né, essas duas essências que eu citei, tá? Tem uma pessoa aqui me perguntando sobre o spray ametista, tá? Esse sim, tá? Ametista é uma pedra que ajuda muito nesse sentido.
no sentido de afastar o nosso ego, essas nossas crenças, né, aí engessadas. A ametista dá uma afastada, mas no caso você teria que tomar essa essência, que logicamente que é muito mais forte do que usar uma pedra, porque a pedra ela tem um nível de vibração mais baixo do que o produto que a gente faz, né? O produto utiliza a pedra como matéria-prima e depois faz uma potencialização, uma dinamização para que tenha um nível maior de potência, de frequência, onde a entrada vai ser muito mais profunda, muito mais rápida, tá? Então não se compara você tomar uma essência de cristal ou usar uma pedra, tá? Então a essência de cristal você pode comprar o concentrado, que se chama matriz no nosso sistema, e tomar 4 gotinhas todo dia, tá? 1 a 2 vezes ao dia, 4 gotinhas, concentrado, chama matriz. Ametista é o nome do produto, tá? Ou pede para a farmácia fazer, diluir, e se chama solução oral, tá? Vai tomar 8 gotas, 2 vezes ao dia também, 2 vezes ao dia tá bom, só que tem que tomar um pouco mais, 8 gotas. A farmácia, quando ela faz solução oral, é só gotas, não existe glóbulo, tá? Só dentro do nosso sistema que a gente tem condição de fazer essa linha pronta para uso em glóbulos, tá bom? Não adianta pedir na farmácia que ela não vai ter. Bom, enfim, estava falando da ametista. E também a gente tem uma linha, né, de spray, que são os sprays aromáticos, cristais de Oz, com óleos essenciais puríssimos, tá? Uma base de álcool de cereal. Eu brinco assim, daria para tomar isso aí que não teria problema, né? Totalmente natural. E uma composição de matrizes, né, de essências de cristais, tá? É isso que são os nossos sprays aromáticos que podem ser colocados no corpo ou no ambiente, tá bom? E me perguntaram, não deu nem tempo de eu ver aqui não deu tempo de eu ver o nome da pessoa que me perguntou, mas ela me perguntou do spray ametista. Ela deve conhecer os nossos produtos. E aí eu falei, sim, spray ametista, ótimo, isso aí, pode mesmo passar, porque vai ajudar muito, né, como eu já expliquei, nessa separação, tá, entre esse ego amarrado, engessado, cheio de crença, com a minha essência, né, totalmente pura, totalmente ligada à fonte divina, totalmente cheia de informações ricas e individuais. Essa que é a palavra hoje da questão, é o individual, tá? Não é igual para todo mundo, gente, tá? Então a semana passada foi uma passada geral que eu dei, eu coloquei alguns alimentos que são nocivos igual para todo mundo, alguns piores, outros nem tanto, mas hoje o tema é depende de cada organismo, depende de cada biotipo. Já no meu curso nível 1, eu dou uma aula que é muito interessante sobre biotipos, né? O tipo físico. Existem 5 tipos físicos constitucionais. Então, esse nível básico, que você pode assistir online, tá? Você pode comprar essa aula online. Elas são 3 horas de duração, dividida em 6 aulas de meia hora, super tranquilo. E uma dessas 6 aulas é sobre o tipo constitucional, né? E com certeza você vai encaixar o seu, tá? A Ana Luísa Martins, querida de Ribeirão Preto, está perguntando sobre a essência despertar. Então, querida, a essência despertar, ela não promove a limpeza, né? Essa limpeza importante, né, que a gente tem que ter para poder se conectar com a nossa essência, tá? Agora, o que essa essência despertar vai fazer, esse produto? Ela vai ajudar a tratar, né, a melhorar todos os desconfortos, tá, originados por um nível de frequência muito alto, tá? Então, por exemplo, você tem aí, você se coloca como, eu tô parecendo essas pessoas índigo, né? Essas pessoas cristal que hoje já são tão, né, reconhecidas pela sensibilidade, pelo nível de sacação, de inteligência, não inteligência só em questão cognitiva, né? Mas em questão criativa também. Então, mas essas pessoas sofrem, tem muita alergia, tem muita intolerância a alimentos, né?
muita sensibilidade mesmo, né? Muita dor de cabeça às vezes, né? Então, essa essência despertar, ela vai diminuir essa sintomatologia devido a essa hipersensibilidade, tá? É legal também, mas ela não é assim totalmente ligada ao que eu tô falando hoje, né? De deixar a pessoa, vamos dizer assim, mais alinhada, mais equilibrada, para poder fazer essa conexão e ouvir realmente o seu corpo e a sua essência espiritual. E poder sentir, ouvir mesmo o que ela está precisando em questão de comida, em questão de bebida, às vezes em questão da atividade física ou não, né? Então, tudo isso é muito individual. A gente tem que realmente ser muito nosso amigo, sabe? A gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo e não ficar tão preocupado com o que essa cultura, né? Essas lendas urbanas colocam aí para as pessoas de uma maneira generalizada, como se a gente fosse uma massa, como se todo mundo fosse igual, né? E longe disso, né? Mesmo, nós não somos nada parecidos um com os outros. A gente é cada um uma impressão digital diferente, cada um um código de barra diferente, né? Então é isso. Agora tem uma outra essência também, que essa caberia bacana, que se chama força, tá? Da linha Toque de Luz também, dessas essências prontas para uso, né, da marca Cristais de Oz. A força, ela vai proporcionar aterramento, tudo bem, né, que é muito importante também quando a gente tem essa sensibilidade maior, e ela vai dar força, como o nome diz, vai dar energia, tá? Não é estimulante, tá? De jeito nenhum. Ela é mais assim, para dar gás, para dar energia, tá? Pode até te deixar mais calmo, depende de cada um. Tá? Mas o que eu quero dizer? Ela vai alimentar, tá? Ela vai dar um pouquinho de energia para todos os chakras. Então, de uma maneira aguda, de uma maneira momentânea, né? Durante algumas horas, você vai permanecer com esse alinhamento de chakras, tá? Que às vezes tem que fazer todo um ritual, né? Todo um trabalho aí terapêutico para conseguir chegar nisso. Né? E essa essência, você tomando 8 gotinhas dela, você conquista esse alinhamento de chakras, todos ficam mais ou menos com a mesma quantidade de energia vital, né? Proporcionando essa conexão, né? Comigo mesmo, né? Essa conexão com a minha essência e com o meu corpo, podendo, né, chegar muito mais perto dessas respostas, tá? Não apenas sobre alimentação, sobre aquilo que eu preciso para ficar mais saudável, hoje, amanhã, daqui a uma semana, né? Mas também para soluções na minha vida, para enxergar caminhos, né? Então, é muito importante que a gente esteja realmente alinhado, tá? E separado, limpo dessas crenças coletivas e familiares e individuais, né? Que acabou virando sua verdade, né? E às vezes é verdade coisa nenhuma, né? Vira e mexe, né? Vira e mexe, a gente acaba chegando a um monte de conclusão e falando, nossa, eu achava que agindo dessa maneira era o que ia me levar para algum lugar, mas não é e tal, entendeu? Bom, a Karina, minha querida, está perguntando uma essência para... Ixi, aí é complexo. É complexo e sai totalmente fora, né, do nosso tema de hoje. Ela pergunta assim, para frustração profissional, para ter garra, força. Eu diria o seguinte, Karina, sai fora em termos, tá? Se está havendo uma frustração profissional, é porque você não está dentro de alguma coisa adequada para você, né? Quer dizer, tá lá só porque precisa ganhar, né? E isso não é suficiente para você ter uma plenitude, para você se sentir próspero, com dinheiro ou sem dinheiro não se sente satisfeito, né? Então, vale a pena, tá? Nesse sentido, você tomar, no caso, as 3 essências que eu falei hoje, quer dizer, de uma certa forma, né? Eu acabei falando que não tinha nada a ver de uma maneira direta, né? Agora, indireta tem, né? Porque se você tiver bem alinhado, né, conectado com a tua essência, com certeza você vai encontrar muito mais fácil uma carreira, uma profissão, algo que te dê dinheiro, lógico,
e que também te dê prazer, né? Não, não precisa pedir desculpa, não. Eu até achei interessante. Aqui na hora que eu vi a pergunta, eu falei, nossa, tá saindo fora do tema. E depois eu falei, não, dá pra gente fazer um gancho, sim, com esse tema, que não é alimentação, mas enfim, eu já tinha até falado, né, que quando a gente está conectado, a gente consegue também estar de bem com a vida, né? Ter uma qualidade de vida bacana. A Daiane do Instagram está me perguntando sobre depressão, mesma coisa, Daiane, é que depressão é um tema assim que já teve na live, eu te oriento a ir lá no Facebook da Cristais Giose, procurar essa live que fica lá guardadinha para vocês poderem assistir quando puder, quando quiser. Porque existem vários tipos de depressão, né? Se essa depressão for relacionada com a frustração, cai na mesma questão que eu estava falando agora, né? Com a Karina aqui do Facebook, que estava me falando sobre essa questão da frustração profissional, né? Então, essa depressão, ela pode estar também sendo gerada por conta de uma insatisfação, né? Seja na área afetiva, seja na área profissional, tá? Então, cai na mesma história também. Serviriam essas 3 essências que eu já citei nessa live, mas eu te sugiro dar uma procurada lá no Facebook, Cristais Giose, na nossa página, que ficam todas as lives, já faz 1 ano mais ou menos que praticamente toda semana, né, eu faço uma live e um dos assuntos foi a depressão, tá? Os vários tipos de depressão, tá bom? É isso, queridos. Fico por aqui, falei bastante já. Hoje foi bem objetivo, né? A gente realmente deu umas dicas bem diretas, bem claras. Sai um pouco daquela questão, né, ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é... Depende de cada um, mas eu garanto para você que se você tiver bem consigo mesmo, se você tiver alinhado, equilibrado, o teu campo, né, limpo dessa forma, né, não apenas limpo de energia intrusa, negativa, mas limpo dessa maneira em questão de crença, de padrões que não servem para você. Eu vou só terminar dando um exemplo, tá? Porque às vezes a gente fala essa questão de crença, padrão, né? Fica às vezes um pouco aleatório, um pouco não palpável, tá? Mas eu vou dar só um exemplo que eu costumo dizer nos meus cursos, tá? Nós vivemos num país com muita mistura de ascendência, né? Não só de raças, mas de ascendência também. Só no meu caso eu tenho uma mistura de 3 países, né? Que é Portugal, Espanha e Itália. Por exemplo, o Natal em casa era uma loucura, né? Porque tinha de tudo e nem eu sabia exatamente de onde eram aquelas comidas, né? Então, o que eu quero? Que analogia que eu quero fazer? Gente, que é coisa pior o nosso Natal aqui no Brasil, nessa terra quente, né? Imagina aqui em Ribeirão Preto, 40 graus na sombra, né? E aí você pega e come assim, nozes, né? Bolo de nozes, aí você come leitão, né? Você come tudo que não pode, né? Porque isso tudo é para o clima frio, de preferência nevando, né? Não cabe. Então a gente tem um monte de coisa na nossa culinária que eu estou fazendo uma analogia com crenças, né? Que não cabe para gente, que não é próprio para o nosso clima, para a nossa cultura, é totalmente fora. É isso aí. Eu termino hoje dando essa deixa para vocês entenderem que os padrões, às vezes, são muito mais próximos do que você imagina, tá bom? Um beijo grande a todos e uma ótima semana.